Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje nós vamos falar sobre uma questão fascinante: por que as relíquias são tão importantes para nós católicos? Bom, é importante lembrar que desde sempre, desde o começo da igreja, já se teve a prática de venerar as relíquias dos santos. Sendo essas relíquias de primeiro até de terceiro grau, sempre teve isso, não é algo novo, né? Hoje nesse vídeo a gente vai descobrir as histórias que tem por trás, alguns milagres que eu vou falar mais pra frente, e entender o valor que tem na nossa fé. Não tem como a gente ser católico sem entender as raízes que tem e o porquê tem essa veneração às relíquias. Bom, para começar bem, a gente tem que entender pelo menos o que é e quando é considerado uma relíquia. Elas são divididas em três graus, três classes, desde a primeira até a terceira que eu vou citar aqui. A primeira classe é uma parte do corpo do santo, como osso, um cabelo, enfim, essas partes do corpo do santo que são preservadas. Algumas pessoas podem ver que pensar que isso é macabro, sinistro, mas não, é uma forma da gente cultuar aquela pessoa do santo. É a forma que Deus nos dá da gente honrar ele na pessoa daquele santo. Então, parte do corpo da pessoa que é guardado é a relíquia de primeiríssimo grau. De segundo grau é algo como um objeto utilizado por ele, como uma roupa, um rosário. Isso o povo guarda muito também porque é uma manifestação do Espírito de Deus por aquela pessoa em objetos, como um rosário ou uma roupa, como foi citado. E no terceiro grau, como é bom citar, é como se fosse uma lembrança. É algo que foi tocado por uma relíquia ou pelo próprio santo. Tipo, se tem uma relíquia de um osso de um santo e ela encostar em alguma coisa, essa outra coisa vira a relíquia de terceiro grau. É uma lembrança mais daquilo que é uma relíquia de segundo grau, como se fosse uma lembrança, deixar bem claro. Bom, para começar, a gente vai citar que esse ato de venerar, não adorar, obviamente, venerar a relíquia dos santos, é algo que já está embasado na igreja desde sempre, desde a antiguidade, desde do túmulo de São Pedro, como vai ter uma frase mais para frente de Santo Agostinho falando sobre esse túmulo de São Pedro. E agora, para começar, queria trazer uma frase da Suma Teológica de ninguém mais, ninguém menos que São Tomás de Aquino. No parágrafo, no capítulo 3, ele dizia aqui: por isso Deus próprio honra como convém as suas relíquias, pelo milagre que faz na presença deles, os santos. Então, não é como se a gente tivesse essa ação de honrar as relíquias por nós mesmos. É uma forma que Deus honra os seus santos, deixando ali as relíquias, fazendo milagres por ela ou honrando as pessoas por ela, trazendo o nome dele por meio daquelas relíquias. Então, se você entra na casa de algum católico e tem lá uma relíquia de São Francisco, de Santa Teresinha, se for um irmão protestante, a primeira coisa que ele vai dizer é que está adorando, mas não, a forma que Deus deixou para a gente honrar ele pela pessoa daquele santo e ver quem era aquele santo de verdade, e ter ali a presença de algo que encostou nele ou até um parte do corpo, que é raro, mas acontece. E é importante também lembrar que a veneração das relíquias dos santos não é algo nem do Novo Testamento, é antes disso. A gente pega aqui uma citação de 2 Reis 13, que diz de um acontecimento que um bando de trombadinha pegou um corpo de um morto, um cadáver, e jogou na cova de Enoque, eu acho, de Eliseu, um santo também. Jogou na cova de Eliseu, onde tinha os ossos, enfim, o corpo dele. E aqui diz: ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Isso é o que tem na Bíblia, uma citação bíblica sobre esse culto às relíquias, que fica claro que não é algo novo. Né? Então, desde o Antigo Testamento se tem essa prática de acontecer milagres pelos ossos, parte do corpo das pessoas. A primeiro modo parece algo macabro, mas não, é algo que é a manifestação de Deus por meio dos seus santos. Né? Mais uma vez aí a prova também da questão da comunhão dos santos, mais uma vez provada nas raízes do cristianismo, da cristandade, desde sempre. E outra passagem também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 11 a 12, que diz: de São Paulo, que era a ocasião o quê? São Paulo ele curava pessoas só com aquilo que encostava nele e alguém pegava e encostava em outra pessoa. Relíquias de segunda classe, roupas que São Paulo usava, as pessoas da região pegavam aquelas roupas e encostavam em outras pessoas, e assim a enfermidade delas sumiu. Como tem aqui no texto dizendo: Deus fazia milagres extraordinários por intermédios de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam os espíritos malignos. Então, o primeiro ponto a se deixar claro nesse capítulo: não, o milagre não vem
do santo, vem de Deus por intermédio dele, como diz logo no texto. A versão da minha Bíblia é Ave Maria, em outras versões vai estar uma tradução diferente, mas o que diz? Por intermédio daquela pessoa. É como os santos fazem pra gente. As graças de Deus vêm até nós por intermédio daquelas pessoas. Obviamente não é por ação deles, porque eles não são deuses. Enfim, como eu falei, essa questão da veneração às relíquias, a importância delas, é algo não tido somente na base da tradição da igreja, mas é algo que os próprios santos respeitam e que passam a nós como ensinamento, como tem frases de santos da patrística, ou seja, do século V para trás, lá na antiguidade, dizendo, como por exemplo São Gregório Magno, que é do tempo lá de 480, dizendo: a veneração das relíquias dos mártires é uma prova de fé e um meio de fortalecer a devoção dos fiéis. Então, respondendo ao título desse vídeo, a importância é fortalecer a nossa fé por meio de milagres, por meio de ações e algo visível e palpável. Porque é como se a gente precisasse disso. Não é a forma mais santa de agir, precisar disso, mas a gente é pecador, então a gente precisa de algo físico, palpável. Se fosse para a gente ser como um verdadeiro santo, a gente não ia precisar de nada que tocasse, mas é a nossa ignorância que nos faz necessitar de meios visíveis. Também tem uma frase de São Jerônimo, aquele que fez a tradução da Bíblia. Ele dizia o quê? Os corpos dos santos são venerados não por causa dos próprios corpos, mas porque neles repousa a presença do Espírito Santo. Se São Jerônimo chegou a dizer isso em seus sermões, é porque antes dele já acontecia isso há muito tempo. E isso foi uma dúvida, provavelmente, que ele tirou de alguém, porque isso já acontecia há muito tempo. O foco também aqui desse vídeo é deixar claro que não é algo novo ter relíquias. Então é algo que está na base, na tradição. E já deixa claro que não é pela a pessoa que está ali, é por quem o Espírito Santo escolheu, o santo, para poder fazer as graças por intermédio daquela peça. Por exemplo, da peça de roupa ou do próprio corpo do santo. E também, para reforçar a importância desses objetos, essas lembranças de fé, tem alguns milagres relacionados. Não é à toa que a gente diz que tem muitos milagres relacionados às relíquias de santos. De ouvir, assim, a gente chega a ouvir várias, mas confirmadas também tem muitas. Eu trouxe aqui só 3, para dar de exemplo, de milagres relacionados às relíquias. O primeiro é de São Januário, um milagre que é bastante conhecido, inclusive ano passado repercutiu bastante, que é o quê? Ele é o padroeiro de Nápoles, São Januário. E qual é o milagre em si? Lá em Nápoles, na catedral, tem uma relíquia de primeiro grau dele, que é o sangue dele. E como ele morreu há muito tempo atrás, naquela relíquia o sangue está coagulado. Ou seja, quando o sangue fica coagulado, ele petrifica, fica completamente pedrado. E o que acontece? Em algumas celebrações, missas específicas, o padre, o bispo, ele faz só gira assim, e algo que era para acontecer normalmente, cair como uma pedra. Mas o milagre dessa relíquia é o que? Ela se transforma em sangue líquido. Novamente, o nome do milagre é da liquefação do sangue. E desde sempre é documentado, tem fotos, vídeos, inclusive se vocês pesquisarem agora, vai ter vídeos do ano passado, 2024, fazendo isso. É bastante comum, é uma tradição já, esse milagre de São Januário. E depois dessa virada que dá da liquefação, ele volta a coagular. Ou seja, um milagre relacionado a uma relíquia de primeiro grau de um santo. E o outro, da nossa querida Santa Teresinha, da Pequena Via, a gente tem um caso que é inexplicável também. Mais um milagre inexplicável, que é o quê? Que uma mulher que tinha câncer terminal foi até um relicário de Santa Teresinha e só a encostar teve uma cura milagrosa. Nenhum dos médicos que foram medicá-la ou que foram tentar continuar o tratamento conseguiu explicar. É algo que de um dia para outro, só encostar na relíquia de Santa Teresinha, obviamente, com oração fervorosa, etc., conseguiu um milagre. É algo inexplicável, atribuído a Santa Teresinha, obviamente a Deus, por intermédio de Santa Teresinha. E de Santo Antônio de Pádua, que teve uma família de uma mulher que orou muito e ao tocar a relíquia de Santo Antônio na pele de uma mulher, a mulher que estava em coma simplesmente se levantou e saiu completamente bem da saúde. Ou seja, essa mulher estava em coma, as pessoas pegaram uma relíquia, um pano que encostou em Santo Antônio e encostaram naquela mulher e ela saiu como se nada tivesse acontecido. Acordou de um coma que durava muito tempo e estava completamente bem. Aí depois disso foi considerado um milagre porque ninguém conseguiu explicar.
Enfim, o cunho desse vídeo principal era mostrar a vocês a importância das relíquias que tem para os católicos, para nós católicos, e o porquê é uma veneração e obviamente não uma adoração, e porquê a gente tem elas na nossa igreja, enfim, inclusive eu estou precisando de algumas para comprar. Mas essa é a importância, é nos lembrar a pessoa do santo, nos lembrar as obras do Espírito Santo por meio daquela pessoa que já se foi e que tem uma vida de santidade. Enfim, peço que se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam, deixem um like e que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem também, tem alguns livros, algumas coisas na descrição, alguns vídeos relacionados a isso na descrição também. Como vocês sabem, aqui no canal eu falo muito sobre a história dos santos da igreja, então na descrição vai ter outros vídeos e aparecendo por aí também. Valeu, tchau, até o próximo vídeo, Deus nos abençoe.